programa de a tabela de atividades e o plano de trabalho. Eu sei que ainda tem bastante gente com dúvidas. E aí eu vou abrir para perguntas. Pretendo encerrar essa parte 11, 11 e 10, para a gente fazer a segunda parte, onde eu vou apresentar o fluxograma do processo de trabalho e vou falar como vai ser o envio dos documentos para a comissão, tá bom? Fátima, só um caso. É que daí você vai ouvir as pessoas e a gente não. Acho que é melhor você... Tirar o fone? É. Porque daí a gente... Dá para ouvir ainda? Não me desconectei. Tá conectada? Vamos ver, porque aqui a gente tirou o áudio. Acho que o Fábio está ouvindo. Então, vamos começar aqui a apresentação. Você passa para mim a tela? Onde está a apresentação? Isso aqui. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho da legislação, né? Quais são as legislações que regem o teletrabalho. Então, tem a IN65, a resolução Consune, que saiu, que foi publicada em junho, e o decreto também do governo federal que fala sobre o programa de gestão. Então, a UFBC regulamentou o teletrabalho, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Aí aqui é o artigo 27, que é o que compete à instituição, a comissão, tá? Não vou ler aqui, não. Pode ir, passar já. A gente dá uma aceleradinha, né, na parte que importa. Aí eu sei que tem bastante dúvida sobre o preenchimento da tabela e do plano de atividade, né? Então, eu vou explicar um pouquinho essa parte. Não foi? Foi. Bom, na tabela de atividade tem alguns itens que precisam ser preenchidos. As atividades, que a gente até mandou na tabela uma lista já de atividades possíveis, né, de serem preenchidas, para as áreas escolherem primeiro essas atividades, e caso tivessem mais, depois ir acrescentando. As entregas esperadas, né, quais são as entregas que aquela atividade será realizada, né? A faixa de complexidade, tem alguns itens que precisam ser respondidos para chegar à faixa de complexidade, e se permite teletrabalho ou não. As atividades que não permitem teletrabalho, elas podem ser colocadas, caso as áreas queiram colocar, mas nesse momento nós não vamos usar no sistema, tá? Então, se as áreas quiserem fazer todo o mapeamento, inclusive com o que não é teletrabalho, pode fazer. E aí coloca lá que não permite teletrabalho para a gente saber o que colocar no sistema nesse primeiro momento e o que não precisa colocar. E eu acho que a parte de maior dúvida é o tempo de execução, né? Como colocar esse tempo de execução. Então, assim, a gente colocou para esse tempo de execução ser o que gasta mais ou menos por dia fazendo aquela atividade. Então, quantas horas por dia, no geral, eu levo conferindo e-mails? Quantas horas por dia eu participo de reuniões? Então, colocar por dia a quantidade que leva. Essa quantidade de horas não vai dar 8 horas, vai dar mais no fim do dia, né? Não vai dar as 8 horas de trabalho, e não é problema, tá? As dúvidas das pessoas eram, mas vai dar mais do que 8 horas no dia, vai dar mais do que 40 horas na semana, não tem problema. Porque é depois, lá no sistema, que o servidor atribui as suas atividades da semana, do mês, e aí precisa estar dentro da quantidade de horas trabalhadas. Mas aqui são todas as atividades que a área realiza e colocando o quanto gasta mais ou menos por dia. A ideia também é de colocar, a gente colocou que podia ser horas quebradas, tá? Mas se colocarem horas inteiras, é melhor na hora de atribuir as atividades, porque as horas quebradas pode dar... vai ficar mais difícil, né? Então, você tem lá uma atividade com 2 horas e meia, uma atividade com 1 hora e 23. Para somar as 8 horas do dia, vai ser mais complicado. Então, o ideal seria tentar colocar as horas
cheia e não quebrada. Vocês têm alguma coisa a dizer? Então pode passar. Bom, eu já falei. Essa parte eu já falei. E lembrando que a hora do teletrabalho deve ser igual ou menor que do regime presencial, tá? Ele não pode ser maior. A outra planilha é o plano de. Outro arquivo é o plano de atividade, que nele precisa ter ali os dados da unidade, nome do dirigente, área administrativa, nome da chefia imediata. O plano de trabalho é feito pela menor área, né? Então, e o envio também se dará pela menor área. E aí os dados referentes ao teletrabalho. Então, se é regime de execução parcial ou integral, o número de vagas que esse plano de trabalho vai abrir, o prazo mínimo de comparecimento no presencial, o padrão é 2 dias, o mínimo é 2 dias, né? Então, se a chefia achar interessante colocar mais ou manter os 2, o padrão é 2 dias. E o tempo de vigência desse plano de trabalho. Aqui, a dúvida também que as pessoas, que eu acabei vendo que as pessoas têm é um plano de trabalho por área? É mais um plano? Vai depender muito da área. Tem áreas que vão fazer um único plano de trabalho para todos os servidores dela. E tem área que fala que as atividades atribuídas a cada servidor ou a cada grupo de servidores, mesmo dentro da mesma área, são muito diferentes. Né? Que um não faz nunca a atividade do outro. Então, você pode fazer 2 planos de trabalho. Você pode ter também um plano parcial e um integral, né? Então, de repente, vai ter alguns servidores que serão integral. Então, é um plano de trabalho para o regime parcial e um plano de trabalho para o regime integral. Pode passar. Tá, volta, pode voltar. Depois eu falo do fluxograma. Então, assim, essa primeira parte, eu tentei lembrar as perguntas que as pessoas me fizeram, tá? E aí, como eu queria ver se vocês têm pergunta a fazer, pode fazer pelo chat ou perguntar, vamos se inscrevendo no chat para fazer perguntas sobre essa parte, tá? Sobre o plano de trabalho e a planilha e a tabela de atividades. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Não ficou claro do que se trata a convocação ao comparecimento presencial. Principalmente quando a pessoa faz o regime integral de teletrabalho integral, totalmente, né, feito fora da UFBC, pode ter alguma convocação para vir presencial, para alguma reunião, para alguma tarefa específica, e aí para a chefia chamar o servidor, precisa ter um prazo de 2 dias, para que ele possa se organizar e vir no prazo de 2 dias. Deu para entender? Fátima. Oi. Me ouve? Mas mesmo assim, eu acho que não está claro, as pessoas não estão entendendo. Obrigatoriamente, 2 vezes na semana é preciso estar na UFABC, que tem que ter um prazo de 2 dias, tudo bem, ok, eu entendi agora, mas mesmo sendo jornada integral, obrigatoriamente ele tem que estar 2 dias na UFABC, isso não ficou claro para mim. Não. Se ele é integral, ele não tem obrigatoriedade de vir na UFABC. Se ele for parcial, aí é o acordo da chefia, do servidor com a chefia. Quantas vezes ele vai vir, quais são os dias que ele vai vir, aí é um acordo da chefia no caso dos parciais. Do integral, não comparece na UFABC, só comparece se a chefia convocar, e aí ele tem que convocar 2 dias antes. Então, esse prazo mínimo para convocação do presencial é só no caso, eu tenho uma reunião, eu tenho que convocá-lo com 2 dias de antecedência. Ele pode estar o mês inteiro em teletrabalho, enfim, mas eu tenho que convocá-lo com 2 dias de antecedência, é isso. Isso. Porque nada impede, por exemplo, da pessoa estando em teletrabalho, ela pode exercer o trabalho dela de qualquer lugar físico. Então, ela pode estar em um local longe, ela pode estar em outra cidade, outro estado, outro país, né? E precisar comparecer.
Então, é esse o prazo mínimo para você não confirmar, para você não convocar a pessoa para comparecer no dia seguinte, né? E isso gerar um problema. Então, tem isso, tá na resolução que o prazo é 2 dias úteis, tá? Por isso que tem esse período de convocação aí. Mas a pessoa em 100% de trabalho integral, teletrabalho integral, 100%, não precisa comparecer X dias na semana na universidade. Obrigada. A Soraya perguntou sobre a questão do número de vagas. Então, por exemplo, na área, na ouvidoria, nós somos em 3 servidores. Então, o nosso número máximo de vagas são 3. Mas quantas que vão participar daquele programa? Então, de repente, a gente faz um plano de trabalho com 2 vagas para parcial e 1 vaga para integral. Então, assim, quantas pessoas podem participar daquele programa de gestão, tá? Quantas pessoas podem, não quantas pessoas vão necessariamente, porque pode ser que as pessoas não se inscrevam, não queiram, né? Porque não é obrigatório. Mas quantas pessoas podem entrar naquele plano de trabalho. Ok? Fátima, eu queria que você explicasse melhor essa questão do plano de trabalho, a gente colocar atividades que excedam as 40 horas, mas que depois o servidor no sistema vai selecionar o que ele vai fazer em cada semana, é isso? Isso. O plano de atividade tem até mais, o plano de trabalho, deixa eu ver, tem até mais uma pergunta aqui, que aí eu já... devem ser colocadas todas as atividades, só que serão executadas naquele mês. Então, assim, o plano de trabalho são todas as atividades possíveis de serem realizadas. Então, ali não tem limite de horas, né? Porque são todas as atividades que aquela divisão ou aquele grupo de servidores executam. E aí, no sistema, é o último passo, o servidor vai atribuir as atividades que ele vai fazer, ou naquela semana, ou naquele mês. E aí vai depender de como vai ser a organização da área. Então, pode ser por semana, pode ser por mês, ele vai atribuir as suas atividades. Então, não necessariamente ele vai escolher todas as atividades, né? Pode ser que tenha 20 atividades e daquelas 20 eu faço 10. As outras 10 quem faz é o outro servidor. Normalmente, né? Só de vez em quando. Tem a posição da carga horária, porque não pode ultrapassar 8 horas diárias. Não pode ultrapassar 8 horas diárias, né? Então, precisa colocar as atividades que entram dentro daquela carga horária. Mas isso é lá na frente. Então, o plano de trabalho são todas as atividades feitas na área. E não precisa ter, por isso que não precisa ter a soma das 40 horas, tá? Mas se eu quiser fazer um plano de trabalho individual, eu posso, né? Fazer para cada servidor da minha área. Existe a tabela de atividade geral e eu posso fazer um plano de atividades para cada servidor, porque são atividades muito diferentes que cada um faz. A gente vai perguntar, são atividades muito diferentes? Um não faz atividade do outro? Não, só em caso de férias. De alguém, aí o outro faz. Mas porque aí você vai ter que, então, montar... Talvez você tenha que montar 1 para 2. Porque quem substitui o outro, quem faz a atividade do outro? Pelo menos um plano para 2. Aí você junta as 2 atividades desses servidores em um plano, porque na hora que ele vai selecionar as atividades dele, só vai selecionar dele. Então, assim, não tem problema. Tem áreas, por exemplo, que vai fazer um plano para a área toda, por mais que o servidor não faça normalmente aquela atividade, porque ali é o plano da área, né? Então, você pode colocar todas as atividades num único plano e na hora que o servidor for pôr as atividades dele, ele só coloca as deles. Só para ajudar, bom dia, quem não me conhece, eu sou a Lídia, da PROEC, e estou também aqui integrando esse GT. Essa comissão, desculpa. Pensem que a primeira tabela, a gente mapeou todas as atividades da área, tudo que a área faz, as macroatividades. A segunda tabela, a gente agrupa atividades por natureza, né? Então, assim, a gente vai agrupar atividades que determinado grupo de servidores ou um servidor faz. Exemplo, você pode ter numa área atividades administrativas, atividades de comunicação.
Então, você faz um grupo de atividades de comunicação, determinados servidores fazem esse tipo de trabalho, determinados grupos fazem atividades administrativas. Dentre as atividades administrativas, você também pode ter 2 grupos de naturezas diferentes. Num terceiro momento, você vai oferecer essas vagas, esses grupos de atividades na sua área. A chefia imediata vai oferecer essas vagas via sistema. Vai ter um sistema, que a Fátima vai mostrar daqui a pouco, vai ter um sistema onde a chefia imediata vai cadastrar a vaga e o rol de atividades. O plano de trabalho é a atividade que o servidor que foi homologado o teletrabalho para aquele servidor que vai fazer o teletrabalho. Então, por exemplo, nos meses de agosto e setembro, daquele rol de atividades, vamos supor que você tem 10 atividades, mas no mês de agosto e setembro, das 10 atividades, ele só vai fazer 4, né? 4 atividades que vão compor 8 horas diárias. Se for 5 dias da semana, 8 horas vezes 5, 40 horas. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes. Mas, assim, pense na macro, na divisão de grupos e depois a atividade por servidor. Ajudou? Sim, obrigada. Fátima, tem umas perguntas no chat. Como você prefere fazer? Você quer que a gente vá lendo por aí? Você quer que eu abra aqui e responda? Faz. Tá. Quando você fecha o áudio, eu respondo algumas perguntas aqui no chat, então. Tá. Isso, mas vamos aí, então, vamos ver umas perguntas do chat. Aí, tem a pergunta sobre... Tem várias perguntas antes. Deixa eu Dessa pegar aqui? Tem mais ainda? Tem várias perguntas no chat antes. Deixa eu puxar aqui, porque eu estou acompanhando. Tá, vamos lá. A gente respondeu a questão das horas. Falando do Robson. Isso, então o Robson perguntou. Aí, pronto. Tá ok? Uhum. Beleza, a gente tem um suporte aqui de comunicação, de audiovisual com a gente, né? Vamos lá, então. Tá. O Robson perguntou sobre, no máximo, 8 horas para servidores e 6 horas para estagiários. Sim, tá? Uhum. Preencher com as horas que facilitem a soma para dar 8 horas ajuda, para não deixar vocês loucos na hora de atribuir essas atividades. Foi o que a Fátima falou de hora cortada, né? Colocar 1h30, meia hora. Na hora de montar o plano de trabalho para o dia ou para o mês, isso vai dificultar para vocês, né? Então, ao menos nesse primeiro momento, estima em hora cheia. Se a gente ver mais para frente que tem essa necessidade, aos poucos a gente vai fazendo um ajuste fino de tudo isso aí, tá? Fala, Fábio. O máximo são 8 horas, mas existem servidores com redução de jornada. Mas sempre respeitar a jornada original do servidor. Isso. Então tem redução de jornada também, tem que respeitar o máximo da jornada do servidor que vai fazer aquele plano, as horas a jornada que ele está submetido, né? Fazer a hora cheia para facilitar a soma, que pode ser 8 horas, que pode ser 6 horas, que pode ser 4 horas, vai depender da carga horária do servidor. Que eu já estou com a coluna ruim, senão vai piorar a situação. Vamos. Outra pergunta aqui foi da Andréia, né? Possível inserir na tabela as atividades que não estão escritas? Sim. Aquela primeira tabela, Andréia, foi de uma orientação, tá? Para ajudar, para vocês não saírem do zero, mas pode colocar outras atividades. O que a gente comenta é não tentar ir tão a fundo, tá? Fazer um mapeamento micro das atividades, porque isso vai acabar confundindo depois, vai acabar dificultando na hora de fazer os planos de trabalho. Tá? Então, assim, pode inserir alguma coisa, tenta usar aquela tabela, se for possível fazer alguma coisa próxima daquele modelo que a gente deu, ajuda,
Mas se realmente sentir a necessidade, coloca, e depois nesse tempo de experimental aqui, a gente vai, mais uma vez, fazendo um ajuste fino, tá bom? Porque assim, pensar sempre na atividade um pouquinho macro e não micro, né? Porque se você colocar as atividades micros, então, abrir o computador, ligar, entrar no chat, você vai ter que colocar tudo isso lá no sistema. E o chefe vai fazer a avaliação de tudo isso. Então, assim, é muito detalhe. Então, para ficar mais fácil o trabalho, é melhor atividades mais macros, né? Então, atividades mais gerais, assim, não detalhar muito essa atividade. Isso. Luciana, pode desmembrar as atividades? Poder pode, mas entra nisso que a gente falou, tá? Quanto mais desmembrado você fizer, mais detalhado e mais atividades você vai ter que colocar depois no plano de trabalho individual de cada servidor para você avaliar. Então, eu acho que vai complicar. Se possível, você pode fazer um papel, um rascunho, né? E falar, eu tenho essa etapa, eu levo 30 minutos, 45 minutos, depois você junta e joga tudo na tabela, vai facilitar para vocês depois, tá? Eu acho mais viável. Desculpa, eu tenho uma pergunta e uma... É Jéssica, tá? Do SEX. Aqui eu entrei pelo computador também, tem um pessoal esperando aqui, a gente não tá conseguindo entrar. Que eu tô pelo celular e pelo computador. E tem algumas perguntas. Não tá aparecendo mais. Estava aparecendo para a gente uma mensagem Desculpa, que... deve ter atingido o limite a quantidade de pessoas no RNP, não? Pode ser. Então tá bom. Eu posso fazer as perguntas que eu fiz lá no chat, que eu fiz aqui quando eu não estava sendo autorizada. Uma pergunta eu queria saber. Vai. Vamos seguir aqui para a gente finalizar, porque senão tá bom. A linha de raciocínio. E pode incluir, pode desmembrar, tá certo. O Rodrigo, sistema híbrido, será permitido e negociado direto com a chefia? Sim, tá? Então, isso vai ser um acordo chefia-servidor. É uma coisa que vocês vão trabalhar aí. Se o servidor vai vir 1 dia, 2 dias na semana, quais são os dias que cada servidor vai vir, é uma organização da área, tá? Perfeito. Priscila perguntou das atividades só as diárias ou as esporádicas também? As esporádicas também. Mesmo que elas aconteçam, por exemplo, 2 vezes por mês, porque quando você for fazer o plano de trabalho mensal daquele servidor, isso vai ter que estar estimado, tá? Então, todas as atividades que vocês realizam, que seja por uma vez no mês, ou mais tempo, precisa. Lídia, você ia comentar? Pedir para... a gente está com 120 e se tem mais pessoas de uma área para ficar junto no mesmo computador para dar lugar para outras pessoas. Legal. Né? Porque se tem gente de outra área que está tentando entrar, não está conseguindo, assim, se puder otimizar as entradas para a gente poder liberar e entrar mais gente. Né? Então, vocês ouviram aí, se tiver pessoas da mesma área e tiver mais pessoas juntas aqui, tentar usar um computador só para liberar vaga para pessoas de outras áreas, se possível, né? Tá? Falei das atividades. Dessa questão das recorrentes ou das esporádicas, tem, por exemplo, também relatório de gestão, que é anual. Tem que estar lá também o relatório de gestão. Esse é um exemplo que eu lembrei agora, mas cada área pode ter, de repente, uma atividade que faz uma vez por ano. Ela também precisa estar... mapeada. Beleza. Todas as vagas podem ser em regime de teletrabalho, Caroline? Podem, tá? Respeitando a capacidade de atendimento da área. Você não pode reduzir a capacidade de atendimento da sua área, porque todos os seus servidores estão em teletrabalho, tá bom? Então, se você precisar atender pessoas aqui, ou se isso for impactar na sua capacidade de atender, você não pode colocar todas as pessoas em teletrabalho, isso está na resolução. Ok. Tá, vamos lá. Mais uma. Márcio, todos os planos da área deverão ser iguais? Os integrais e os parciais? Não necessariamente. Vai depender das atividades que são realizadas. Se você tiver pessoas que realizam as mesmas atividades, mas um vai ser parcial e outro vai ser integral, aí sim. Vai ter que estar discriminado lá, que algumas pessoas são parcial, outras pessoas são integral. Tá? Mas isso se elas realizarem a mesma atividade. Eu acho que deu aqui, vamos parar aqui no Márcio e no Lucas, aí tinha o pessoal que estava com mão levantada aqui. Gente, vocês viram, é mais de 120 pessoas aqui, então a gente está tentando gerenciar. Quem estava conversando comigo aqui falou, tem uma pergunta, eu falei, não, deixa a gente responder o chat, você já pergunta. Aí a gente, vamos para as perguntas por voz, então, agora. Eu vi que tem a Virgínia.
Fátima, nós não estamos ouvindo vocês. Tá. Sim, sim, a gente tá só uma questão interna aqui, rapidinho a gente já volta. A gente já respondeu. Ah, O André? Oi, André. Acho que eu estou no computador, mas se quiser Pode, quer falar? Abre aí. A gente estava. Tudo bem? Bom dia. O Fábio está respondendo aqui pela SUGEP. André, só respondendo sua dúvida, eu acho que é pertinente, referente à questão das convocações, né, do plano. Acho que a sua pergunta vem assim: se esse acordo com a chefia de quando o servidor virá presencialmente deverá ser formalizado de alguma maneira. E aí a gente tem perspectivas, por exemplo, um servidor, por exemplo, que está fazendo teletrabalho parcial. Aí vai dentro de uma conjuntura da área. Por exemplo, pode ser uma programação prévia para o servidor, pode ser formalizado por e-mail. Eventualmente, se precisar fazer uma convocação via software, aliás, desculpa, via software também é possível fazer alguma convocação também, eventualmente, para o servidor, tá bom? Tá, vamos para a próxima pergunta aqui do Márcio, perfeito. Tinha uma aqui da Tatiana. Tatiana, sobre licença capacitação, pode entrar no plano de trabalho no momento de organização das áreas? Perdão, eu não entendi o que é o momento de organização das áreas. Eu acho que ela pergunta assim, quando lançar o plano de trabalho, essa pessoa pode entrar no plano de trabalho, mas não começar. Plano de trabalho. No programa de gestão, se ela já pode se cadastrar no programa de gestão, mas não começar a atividade naquele momento que ela está de licença. Eu vejo que sim, se a gente colocar a capacitação como uma atividade. Porque a pessoa está afastada. Ela nem não está vindo trabalhar. Eu acho que a gente anota essa pergunta. Uma coisa mais específica. E responde depois, tá bom, Tatiana? Como está sendo? Oi, eu poderia fazer uma pergunta presencial, porque caiu minha conexão e eu não sei se eu poderia fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade, né? Eu entendi, primeiramente, que a tabela de atividades seria uma macro, né, com todas as atividades do setor, né? Inclusive, o meu setor já fez, a gente está só esperando mesmo a tramitação, mas eu quero saber se a gente fez certo, porque agora eu fiquei com dúvida, né? A tabela de atividades, por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma que somou o tempo de execução de teletrabalho 900 horas. Por quê? Porque a gente contou que é um trabalho realizado em vários meses, né? Não é só em um mês, isso daí é um procedimento. Tem uma que atingiu 18 meses, outra que poderia durar 1 ano, porque são atividades nesse sentido. Então, ela está lá na nossa tabela como 900 horas. E aí, no plano de trabalho, a gente especifica quantas horas no mês, porque nós fizemos um plano de trabalho mensal, conforme estava no manual, né? Aí, no plano de trabalho mensal, eu puxei essa atividade, joguei, por exemplo, 40 horas, tirando dessas 900, porque naquele mês eu poderia dar umas 40 horas para a equipe toda, né? Para usar daquelas 900 que eu tinha colocado inicialmente no macro. Eu quero saber se é assim que faz, porque eu fiquei na dúvida agora, quando vocês começarem a falar de plano de trabalho, de tabela de atividade macro, eu quero saber se a gente fez no caminho certo, isso daí. Essa é a minha dúvida. Nesse primeiro momento, a gente está orientando que faça por dia, para a gente conhecer, para todo mundo conhecer o sistema, entender como que vai ser a melhor forma de trabalho. Então, assim, por dia, nesse momento, seria o ideal. E por servidor, não todos. Que a dúvida, na verdade, foi o seguinte, assim, Virgínia, a tabela de atividades são todas as atividades que vocês desempenham naquela área, independente da quantidade de horas, tá? Não olha para a quantidade de horas na tabela de atividades. Depois, quando você montar os planos de trabalho,
também ali são as atividades que aquele servidor pode desempenhar. A gente também não está pensando ainda nas 40 horas, ou, enfim, na carga horária desse servidor, tá? Você só vai olhar para isso a partir do momento que você for colocar no sistema o plano de trabalho individual, por exemplo, da Fátima, o que ela vai fazer no mês, da Gislaine, o que ela vai fazer no mês. Daí que você vai planejar, você vai falar, olha, para esse mês eu preciso que a Fátima faça acompanhamento de e-mail, que ela faça processo da ouvidoria, que ela faça XPTO, que a Gislaine faça ABC, tá? Então, as horas você só vai olhar depois quando entrar no sistema. Por enquanto, a gente ainda não está fazendo esse fechamento em horas, tá? De fazer um plano de trabalho com 40 horas, da tabela de atividade que deu 900, isso não é a sua preocupação por enquanto. A sua preocupação é mapear todas as atividades que sua área desempenha, e os servidores, quais são as atividades que eles podem desempenhar, tá? Sem pensar nas horas. Depois você fala para a gente se... Mas na coluna F, na coluna E, ela pede um tempo de execução. Né? Eu tô olhando para a tabela de levantamento, né? Na aba de levantamento. Ela pede tempo de execução em regime presencial, tempo de execução em teletrabalho, e a gente já fez o cálculo do que a gente gastaria no macro, né? Por exemplo, tem uma atividade aqui que é um edital que dura 1 ano ou 18 meses. Então, a gente já jogou o que pode ser feito naquela atividade, a quantidade de horas. Então, aqui quando você fala que é só para... A forma de estimar as horas é que é diferente. O que a gente está pedindo é que você pense quantas horas o seu servidor vai dedicar do dia dele para tratar daquele edital. Por dia, você fala assim, ele vai levar 4 horas, ele vai levar meio período tratando desse edital, mesmo que isso se estenda durante meses. Mas quanto que ele vai dedicar da carga horária diária dele para aquilo? Quanto que ele vai dedicar da carga horária dele para ler e responder um e-mail, por exemplo, tá? Então, é avaliar por dia, porque depois, na hora que for montar o plano de trabalho individual lá no sistema, vai ajudar vocês a colocar a carga horária do mês, que é a vigência do plano de trabalho. Faz sentido? Então, essa carga horária dele no dia é para a gente colocar na tabela de atividades da macro ou no plano de trabalho mensal? Por enquanto, nenhum dos dois. Como assim? Calma aí. A carga horária, ela só vai pensar na carga horária no sistema. Na hora... Não, mas eu estou com a tabela que vocês colocaram, disponibilizaram no site, está pedindo hora. Eu quero saber se esse tempo de execução eu coloco o que eu levaria em 1 ano ou no edital, ou se eu coloco no dia. No dia. Agora eu fiquei com mais dúvida. Eu estava com menos dúvida lendo o manual do que agora, entendeu? Não, agora na tabela de atividades e no plano de trabalho, nos 2 lugares, você vai colocar a quantidade de horas por dia por servidor. Então, se você falou que são 40 horas por mês, vai dar mais ou menos 2 horas por dia. Então, a sua carga horária dessa atividade é 2 horas. Isso eu falo nos 2, tanto no plano quanto na tabela macro. Isso. O que você colocar na tabela de atividades, você copia e cola para o plano de trabalho. Tá. Tá bom, então. Ok, vamos ver se tem mais coisas aqui. Obrigada. Sim, você perguntou sobre meio período. Até o presente momento não é possível por uma questão de RH, por assim dizer. Tá? A gente ainda não consegue lançar isso no... Desculpa. Então, assim, por enquanto a gente ainda não consegue tratar disso, tá? Pode ser que mais para frente seja possível meio período, mas por uma questão de sistema, por enquanto a gente não consegue fazer isso agora. Tá? Estimar a hora cheia do presencial. No presencial não teria problema se você colocar menos. Então, assim, colocou, 1h40 essa atividade e aí coloca 2 horas no... 2 horas não, desculpa. Deu 1h20 essa atividade no presencial, coloca 1, né? Tenta arredondar para cá, arredondar para lá, só para facilitar. Se precisar colocar 30, né, 1h30,
ainda vai. Agora, tipo, tinha áreas que estavam colocando 1h20, 1h32, aí quebra demais. Então, pensa ou na cheia ou 30, né, no máximo, assim, não divide mais do que 30. Tem uma pergunta do Eduardo aqui, atividades que têm grande variação de tempo, tá? Uma solução para isso, Eduardo, é você colocar um período, vamos supor, de 1 hora, 2 horas, e depois, na hora que você for fazer o plano mensal individual, você pode lançar isso mais de uma vez, tá? Tem como depois, né, isso também ser sinalizado para a chefia que o servidor levou mais tempo para fazer aquela atividade. Não vamos entrar no detalhe agora, mas isso pode ser sinalizado depois, tá? Então, não é uma coisa que é engessada, não, eu dei só 2 horas, ele vai ter que consumir só aquelas 2 horas. É uma coisa que tem uma certa flexibilidade, tá bom? Alterações no plano de trabalho posteriormente? Sim. A gente vai manter nesses 6 meses iniciais, porque depois de 6 meses a gente faz um relatório. Então, assim, todas as dúvidas, todas as alterações que forem necessárias para as áreas, vão anotando, vão falando com a gente, que aí quando a gente fizer essa primeira avaliação, aí a gente faz essas alterações que as áreas acharem que são necessárias do plano de trabalho, das atividades. Pode ter inclusão, exclusão de atividade, alteração de atividade. Então, com o tempo, a gente pode fazer sim. Sobre a parte de avaliação, Patrícia, a gente não vai entrar nisso agora, tá? Então, a gente vai focar mais na tabela de atividades, nos planos, para a gente dar esse start, e a partir do momento que estiver funcionando, aí a gente vai entrar na parte da avaliação, tá? Ok, Luciene. Luciene, sim, colocar atividades que gastem 8 horas, o servidor acessa o sistema todos os dias para registrar essas entregas, né? O sistema tem como colocar em execução a atividade, tá? Então, aí a atividade que leva mais tempo, ou mais vezes, né, ele coloca em execução, depois no final de um período, 15 dias, no final do mês, ele vai lá e dá essa atividade como entrega. Tá, Glaucia, mais uma vez, atividades que levam mais de 8 horas, né, dedica 20 horas. Você não vai passar 20 horas em um dia fazendo essa atividade, né, então você vai fazer, sei lá, 4 horas por dia durante uma semana. Então, você estima essas 4 horas diárias, na hora que for fazer o plano mensal no sistema, e ele é lançado 4, 5 vezes, X, quantas vezes você precisar, para bater a hora cheia da sua atividade, tá? A Regina quer saber se as atividades serão computadas no sistema somente quando houver atividade em teletrabalho ou quando for presencial também. Por enquanto, só teletrabalho, tá? O programa de gestão do governo permite os dois, presencial e teletrabalho, mas a UFABC só autorizou agora o teletrabalho. Então, presencial é horas trabalhadas, não as atividades realizadas. Do Play, tá ok. Capacidade de atendimento é considerada apenas atendimento presencial. Só uma coisa, eles estão falando que dá para mandar mensagem pelo EduPlay, mas acho que ninguém está acessado aqui para ver as perguntas de lá, né? Não, a gente não tá, porque... gente, imagina, 120, né? A gente já está lidando com 120 só aqui na RNP, e mais um por fora, então a gente não está conseguindo ver de lá. Qualquer coisa, se for da mesma área, manda aqui pelo chat, tenta concentrar aqui para também não ajudar a gente. Tá? Só que vou ter que ir, né? Quer dar a volta? Deixa eu dar a volta aqui. Acho que acabou as perguntas aqui. De execução. A última pergunta tinha a ver com... Ela tinha falado sobre a capacidade de atendimento presencial. Ah, tá. A questão do trabalho presencial não tem a ver só com o atendimento ao público. A chefia vai avaliar se há necessidade da presença, e isso vai ser negociado com o servidor, a presença do servidor na unidade. Pode ter uma chefia que ache necessário que uma vez por semana tenha um trabalho presencial por conta de reunião, por conta de uma série
de outras atividades que tenham que ser presenciais. Então, tem área que pode adotar o híbrido, porque há necessidade de ter alguém na área para atendimento. Eu tenho um exemplo na minha área, que a gente praticamente não tem um atendimento externo, mas a gente tem um atendimento às chefias, ao gabinete. Então, a gente vai ter que ter o atendimento ao telefone. Então, a gente vai adotar o híbrido. Então, pode ocorrer independente de atendimento ao público. Desculpa, deixa eu só complementar, acho que essa foi a minha pergunta. A dúvida é a seguinte, a gente pensa em atendimento ao aluno, ao docente. O que é considerado que eu estou diminuindo ou não a capacidade de atendimento? Se eu mantiver um atendimento em e-mail ou até meetings, isso considera atendimento? Ou se eu não estiver lá presencial, isso é considerado que eu estou reduzindo o meu atendimento? Isso é a chefia que vai avaliar. Se há necessidade de ter a presença física de servidores no setor, então vai ter que ter alguém no setor, ou uma, duas pessoas no setor, para fazer o atendimento presencial. Isso é inerente a cada área. Tá, ok, obrigada. O Ricardo perguntou como incluir e medir atividades eventuais que não são rotineiras e aparecem sob demanda. Bom, tem uma atividade que não foi mapeada, não sabiam que ela poderia existir. Nesse primeiro momento, a gente vai deixar uma atividade com um nome geral, assim, talvez genérico, talvez atividade extra ou algo do tipo, porque a gente sabe que nesse primeiro momento pode ser que ocorra muito isso. Mas com o tempo as pessoas já vão sabendo quais são as atividades e aí elas vão inserir, que nem a gente pode inserir, que nem eu já tinha falado, a gente pode inserir, alterar, excluir atividades, então ela pode ser feita isso. Mas nesse primeiro momento, para a gente conseguir dar andamento, sem ficar incluindo, excluindo as atividades nesse momento, né, que a gente está implantando, a gente vai deixar já uma atividade lá com um nome mais geral, assim, para poder incluir nesses momentos, tá? Vamos lá. Renato, acho que ele mandou umas 4 ou 5 perguntas aqui, mas vamos lá. Primeiro, Renata, pode fazer parcial, né? 4 horas em casa, 4 horas aqui? Não. Essa você já tinha falado. Então, que essa é a questão da SUGEP, né? A SUGEP não consegue trabalhar com isso, tá? Você pode colocar atividades mais específicas? Pode. Lembrando que, na hora que você for... Deixa eu só colocar aqui, porque senão eu sou uma voz na cabeça das pessoas. Na hora que você for colocar no sistema, você vai ter que colocar todas essas atividades. Quanto mais atividades você coloca, mais atividades você vai ter que colocar nos planos de trabalho individuais de cada servidor. Então, meça o quanto que você vai ter de trabalho e o quanto que isso vai te ajudar na parte gerencial, tá? Então, tem que fazer um equilíbrio entre isso aí. Diferença do previsto e da entrega. O sistema tem como sinalizar isso, tá? Então, aí é uma coisa que depois, chefia e servidor, essa parceria aí, você consegue sinalizar isso no sistema, tá? Uma pessoa em teletrabalho pode vir ao UFABC por conta e executar suas metas do teletrabalho na UFABC? Isso aí contraria com presencial, tá? Se a pessoa vem presencial, então... Confere, Fábio. A gente está com o Fábio da SUGEP aqui. Você quer falar disso aí, Fábio? Só cortar um pouco o eco aqui. Legal. Então, esclarecendo, assim, teoricamente a pessoa poderia, não é o desejável, porque, assim, existe um decreto que saiu um pouquinho antes da nossa resolução, que prevê, sim, o programa de gestão presencial, que é uma outra forma de você executar as suas atividades por entregas, tá? Então, não é o desejável. Então, assim, se a pessoa participa, acho que a dúvida é essa, talvez, né? A pessoa está em teletrabalho parcial, no regime parcial, os dias em que ela não está dedicada para o teletrabalho, ela estará aqui presencialmente e será aferido por assiduidade, e não por entrega. Tá? E no futuro a gente vai sim migrar, vai ter a terceira via. Nós temos hoje o teletrabalho parcial, integral, e no futuro vai ter também a possibilidade de fazer presencial, tá? Mas não é o desejável agora.
Voltando, porque a gente está na mesma sala, então para não dar microfonia tem que alternar. Beleza, Tem o quinto, tem pessoa mais um. em teletrabalho em acidente, a gente ainda não pensou nisso, a gente ainda não chegou lá, a gente está tentando ver só a primeira parte, depois a gente vai discutir sobre isso. Sobre as entregas, é a chefia que tem que avaliar se o que foi solicitado foi entregue, tá? Então, isso aí vai da relação chefia-servidor. Fernanda, pode participar da vaga quem faz graduação estricta ou simultaneamente exercício do cargo? Eu vejo que sim, né? Então, uma pessoa tem uma parte lá que ela faz de pós-graduação, algumas horas ela dedica como desenvolvimento no cargo, né? E a outra carga horária aí é atribuído para ela realizar em teletrabalho, né? Eu vejo que é bem possível. Hugo, o plano de trabalho que vocês estão fazendo agora é por vaga, não é por servidor, não é para a Fátima, não é para a Gislaine. É para o servidor que executa aquelas atividades. Isso é o que vocês estão fazendo agora. Na próxima fase, que isso vai para o sistema, aí sim vocês vão separar. Olha, essas atividades que eu tinha separado para a Fátima, nesse mês ela vai fazer a atividade A, B, C e D, de todas as atividades que ela pode fazer. No mês seguinte, isso pode mudar, tá? Então, nesse primeiro momento, é as atividades que aquele servidor naquela posição pode realizar, tá? Ok. Dentro da área, depois direciona para cada servidor. Isso, Jennifer, tá? O plano de trabalho é por atividades macro dentro da área. Depois direciona para cada servidor e daí o tempo estimado para atividade, na verdade, o tempo você já vai ter levantado antes, né? Na tabela de atividades. Quanto que aquela atividade costuma demorar. Então, as duas primeiras partes da sua colocação aqui estão certas, só a parte da atividade que já é levantado na tabela. Fala, Lídia. As perguntas, elas estão se repetindo um pouco. Será que a gente pode avançar um pouquinho na nossa apresentação e depois a gente volta nas perguntas? Era o que eu ia falar, porque a Fátima tinha estimado até as 11 horas, né? O nosso relógio está diferente. Mas vamos voltar na apresentação e daí a gente vai vendo as perguntas e vai condensando elas. Você, gente. Uhum. Então, vamos para a segunda parte aqui da apresentação, aí depois a gente volta para as perguntas, tanto para essa segunda parte, como se tiverem ainda algumas dúvidas em relação ao plano de trabalho, tá? Então, o fluxograma, né? Em que fase começa o teletrabalho, até onde ele vai, como funciona. Deixa eu abrir aqui para mim enxergar. Então, o teletrabalho começa com o plano de atividades, que a gente já encaminhou, a tabela de atividades que a gente já encaminhou, e o plano de trabalho, que é o que vocês vão preencher. Depois disso, é feita a solicitação do teletrabalho. A solicitação vai ser feita via CIPAC. Depois dessa tela, eu vou apresentar a forma de envio no CIPAC. E vai ter um manual também, que amanhã eu já coloco, hoje ou amanhã eu já coloco no site. Depois que a gente recebe as solicitações, a gente vai fazer uma análise desses documentos e comunicar à chefia. Então, a gente publica a tabela de atividades, comunica à chefia que foi aprovado ou não, ou se tem alguma alteração para fazer. Então, foi autorizado, entra em fase de habilitação. Na fase de habilitação, o chefe da divisão, da menor área, acessa o sistema. O sistema é com a senha que a gente já usa no FBC, nosso e-mail e senha. Então, não precisa se cadastrar nada, já está lá o acesso. Então, a chefia entra, cadastra o plano de gestão e inicia a fase de habilitação. Eu não vou mostrar agora as telas, tá? De como funciona o sistema, porque a gente está vamos fazer uma coisinha por vez, porque senão fica muita informação. Mas eu vou só explicar um pouquinho como funciona, tá? Então, a chefia acessou, colocou lá o plano de atividade, o plano de trabalho, o programa de gestão, inicia a fase de habilitação. Ela avisa os servidores da área, tem que encaminhar um e-mail avisando os servidores da área que ela abriu esse programa de gestão. Os servidores acessam, se candidatam à vaga, ao plano que eles vão participar. Aí a chefia homologa. Então, pode acontecer de ter áreas
que não vai ser todo mundo, né? São 10 servidores, só 8 vão participar. Então, aí a chefia precisa fazer uma seleção, e a ordem da seleção está na resolução do consumo, né? Das prioridades. Se a área toda, né, se são 10 servidores, 10 vagas, todo mundo que se candidatar vai participar. Lembrando que é opcional, não é obrigatório. O servidor que não estiver se sentindo confortável, não quiser ou não gosta, né, prefere trabalhar presencial, qualquer motivo que seja, não importa o motivo, não precisa explicar, não quer participar, não precisa participar. A fase, depois de homologar, vem a fase do plano de trabalho individual. O servidor acessa novamente o sistema e cadastra o seu plano de trabalho individual. Então, ele vai lá colocar a data de início, a data de fim daquele plano, que pode ser semanal, pode ser mensal. Então, vai fazer aquele plano, ele vai cadastrar o plano, colocar as atividades que ele vai realizar. Aí é nesse momento que a quantidade de horas precisa bater com a quantidade de horas que ele vai fazer em teletrabalho. Então, se são 40 horas na semana de teletrabalho, tem que ter 40 horas cadastrada nesse plano. Se ele vai fazer 32 horas, tem que ter 32 horas de atividades nesse plano. Então, é nesse momento que individualiza. Até então, é mais geral. Nesse momento, individualiza, né? O que cada servidor vai fazer. Aí, o servidor colocando o seu plano, a chefia aceita. No sistema, ele aceita das duas formas. A chefia colocar o plano de atividade e o servidor aceitar, e o servidor colocar o seu plano de atividade e a chefia aceitar. A nossa sugestão é que o servidor coloque o seu plano de atividade e a chefia aceite o plano dele. Né? Então, já vai estar em comum acordo, né? Quais são as atividades, o servidor coloca. Porque tem áreas que são muito grandes, então acho que fica mais fácil o servidor fazer essa parte. Então, ele coloca, a chefia aceita. Se não aceitar, ela faz a alteração ou pede para fazer a alteração, de repente faltou alguma atividade ou colocou alguma que não era dele. Então, rejeita, faz de novo. Se aceitou, aí o plano entra em execução, em fase de execução. Quando ele entra em fase de execução, e aí conforme a data que o servidor colocou, que inicia o teletrabalho, é aí que inicia, tá? Então, quando está na fase de execução, é quando o servidor inicia o teletrabalho. Até essa fase, continua no presencial normal, tá? Então, de repente, hoje eu entrei, coloquei lá meu plano de trabalho, mas eu vou começar só semana que vem. Então, eu coloco lá dia 8 de agosto, a chefia vai, autoriza, ele está em execução, mas ainda não está na data. Então, no dia 8, eu entro em trabalho, em teletrabalho. Então, é quando está em execução e a partir da data que foi colocada nesse plano de trabalho, tá? O servidor vai fazer as atividades, vai entrar lá no sistema, vai dar os OKs, né? Tem algumas informações para colocar ali. E a chefia avalia essas entregas, né? São as estrelinhas lá, tem 10 estrelinhas para a chefia avaliar a entrega. Avalia, finaliza. Finalizou esse plano de trabalho, o servidor insere um novo plano de trabalho para o próximo mês, a chefia... Então, assim, essa fase, né, do trabalho individual até avaliar, vai se repetindo, tá? Todo mês, toda semana, conforme a área for fazendo. Então, essa parte do plano, ela é contínua. Envio da documentação para a comissão. Então, plano de trabalho pronto, tabela de atividade pronta. A comissão vai mandar uma mensagem avisando, tá? Quando vai começar o envio. A gente já conseguiu fechar o fluxo. E o plano já está no CIPAC. E eu vou mostrar já. E aí, então, a gente vai dar qual é a data que vai iniciar, tá? A gente vai encaminhar e-mail. Acredito que amanhã a gente encaminha um e-mail com a data que vai começar, que vocês vão poder começar já a enviar. Então, no CIPAC, vocês vão acessar né, no CIPAC normal, usuário e senha, clicar em mesa virtual, cadastrar documento. Essa parte aqui é a parte que todo mundo já está acostumado, né?
de documento. A gente criou um documento que chama Solicitação de Implementação do Regime de Teletrabalho. Então, vai colocar esse documento, vai clicar em Escrever documento, carregar modelo, e aí vai aparecer este modelo, que é o Programa de Gestão Setorial. No Programa de Gestão Setorial, só lembrar, quem cadastra, quem vai enviar esse documento para a gente é o chefe da menor unidade, tá? Então, cada chefia, cada setor vai fazer esse envio. Então, aqui eles têm que preencher qual o dado da unidade administrativa principal. Então, a pró-reitoria, por exemplo, né? Pró-reitoria de graduação, o nome da área, conforme a portaria da estrutura organizacional da FABC, aí o nome do dirigente titular, dirigente adjunto, a localização da área, né, na UFABC, descrição das macroatividades. As descrições das macroatividades a gente preenche bastante nos relatórios de gestão, tem algumas... No regimento, nas minutas de regimento a gente já fez. Então, assim, as macroatividades tem bastante divulgada aí, as macroatividades de cada área. A estrutura organizacional, né? Então, a pró-reitoria de extensão, aí quais são as áreas que estão lá dentro. Isso também conforme a estrutura organizacional. Número de servidores lotado na área. Não mudou. Aí, os dados da área solicitante, que aí é a menor área, né? Então, a divisão que está enviando. Denominação, conforme a portaria, nome da chefia, do substituto, endereço, né, da localização na FABC, descrição das atividades desenvolvidas, também, essa também a gente tem nos relatórios, né, são as macroatividades da área, quantidade de servidor lotado nessa área. Critérios técnicos para adesão ao teletrabalho. Então, a chefia vai colocar quantas vagas são aptas ao regime de teletrabalho, que essa informação vai estar ali nos planos de gestão, né? Então, quantas vagas foram colocadas lá, são as vagas aptas ao teletrabalho. Quantidade de vagas distribuída por regime de execução. Então, quantas vão ser integral, quantas vão ser parcial. As vedações à participação, quais são os critérios, né, de vedação. Tem bastante item, na resolução fala bastante sobre os critérios, mas pode ter alguma coisa específica, então, da área, aí é onde a chefia vai colocar. Então, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui, quem faz 30 horas não pode estar no plano de teletrabalho. Então, quais são as outras vedações, né? Então, precisa preencher. Prazo de permanência do programa de gestão quando aplicável, às vezes vai ser um projeto, algo muito específico, não vai ser o teletrabalho contínuo, então às vezes pode ser algo mais específico, então caso tenha esse programa de gestão mais curto, né, aí coloca, senão não. Competências requeridas para desenvolver as atividades. Infraestrutura mínima. O que esse servidor precisa ter em casa, onde ele for trabalhar, para participar do teletrabalho. Então, ele precisa de um computador, esse computador precisa de sistema operacional, de qual, precisa do Word, precisa do Excel, ele precisa de um meio de comunicação, um telefone, né? Então, quais são os meios de comunicação da área? Então, vai colocar tudo aqui nessa parte. O plano de contingência da área, caso houver, por exemplo, a área precisa ter alguém todo dia presente, e aí cada pessoa tem o seu dia de presencial. Então, vamos supor que a área tem um dia. Tinha pipocado? Então, cada servidor vem um dia. E se um desses servidores precisa faltar, aconteceu alguma coisa, ficou doente, quem substitui ele? Então, assim, é importante que esse plano de contingência já seja colocado. Então, o que vem na segunda substitui o que vem na terça, o que vem na terça substitui o que vem na quarta, né? Por exemplo, assim, já deixar isso
colocado que vai ter plano de contingência para a área. Se houver limitação de vagas, considerar o revezamento entre os interessados e qual frequência. Então, aquele caso, na minha área tem 10 servidores, só dá para participar 8. Então, qual é a frequência? Como que eu vou dar oportunidade para esses 2 participarem do teletrabalho? Então, a cada 6 meses a gente muda, abre um novo programa de gestão, qual vai ser essa frequência? Outras informações que a chefia da área acha importante documentar, então pode pôr aqui. O item 4, vantagens e desvantagens da implantação do teletrabalho, tá? Então, são as prospecções, né? Quais são as vantagens, desvantagens para a grande área, para o setor e para os servidores, tá? Colocar as vantagens e desvantagens não é limitador, tá? Assim, tipo, não, se tiver desvantagem, então a gente não pode fazer. Não, é só para a gente poder entender quais são as vantagens e desvantagens mesmo, né? Por exemplo, para o servidor, eu vou ter que ter meu computador em casa, eu vou ter que ter minha internet em casa. Isso é uma desvantagem, né? Pode ser uma desvantagem. Mas eu posso falar, eu quero essa desvantagem, não tem problema. Assim, só para ter claro o que pode ser bom e o que pode ser ruim o teletrabalho. Depois vem a solicitação, né? Isso tudo está dentro do texto do CIPAC, tá? Então, encaminha esse documento anexo, a tabela de atividade e plano de trabalho da divisão, e aí vai pôr o nome da divisão, da seção, da coordenação, enfim, da grande área, né? Da pró-reitoria, de tal, né? Da ouvidoria, da área, para análise da comissão de teletrabalho. Tem que ter assinado pelo chefe da grande área. Isso. A parte 3 é a declaração de ciência. Todas essas questões colocadas aqui estão na resolução. Então, ter ciência de todas as atribuições, responsabilidades previstas no plano de direito do trabalho. Eu não vou ler, não, tá? Só que senão a gente vai demorar muito. Mas está lá na resolução, todas essas, a declaração de ciência. Declara ainda que a participação no programa é voluntária, não constitui direito adquirido. Tá? Depois vocês leem tudo direitinho quando eu colocar no manual. É obrigatório realizar ou observar os seguintes procedimentos. Essa solicitação deverá conter assinatura do superior imediato, que é aquela menor unidade. Bem. Precisa ter do chefe da menor unidade, do superior imediato. Então, assim, às vezes tem unidades que estão em 3 níveis, né? Então, da unidade, o superior e o dirigente. Ou então, precisa da assinatura da área solicitante. Se essa área tiver um superior imediato, desse superior imediato e do dirigente da grande área. Em caso de afastamento do superior imediato, da unidade, o substituto pode fazer as assinaturas, pode assinar. Anexar a tabela de atividades do plano de trabalho e nos enviar. Aí. Então, coloca as assinaturas, né? Aqui coloca os documentos, então a tabela de atividade, plano de trabalho. A tabela de atividade vai ser uma da área, o plano de atividade pode ter um, pode ter 2, vai depender de como a área definiu. Aí coloca a unidade que está enviando, o e-mail, insere. Envia para a comissão de acompanhamento da realização do teletrabalho. Nós recebemos. E após o envio da documentação para a comissão, a gente vai avaliar e, sendo aprovada, as chefias da unidade serão avisadas do próximo passo. Então, esse todo o fluxo do... Está muito Você tem que ver se o seu conector... Agora,
Vamos ver se continuar a gente tem tocar. O Igor perguntou do telefone, né? Que o participante do telefone tem que manter atualizado. O participante precisa manter atualizado os dados dele. Então, tem que ter telefone atualizado, o e-mail, né, da FBC, mas precisa manter atualizado. Ele precisa estar disponível dentro do horário combinado com a chefia, né, para atender o telefone, para responder o e-mail. Então, assim, dentro daquele horário, ele precisa estar disponível. O trabalho parcial, dias da semana em que estará presente na FBC, deve estar acordado com a chefia. Isso, acordado com a chefia. E aí você pergunta, ou dependerá da demanda. Aí vai depender da área, né? Se a área precise que tenha alguém todo dia, vai estar todo dia. Essa semana precisa de 2 pessoas por vez? É um acordo da chefia com os servidores. Isso daí a gente não avalia, é a chefia com o servidor. Atividades que não foram mapeadas. Que nem eu falei, a gente vai ter uma atividade, né, com nome genérico para usar por enquanto as atividades que não foram mapeadas. E aí, com o tempo, a gente coloca no sistema. Muito. Chamados NT, por exemplo, não são rotineiros, mas ele deu um exemplo lá do NT, né? Tá. Ok, Eduardo. Tem algumas atividades da minha área que podem ser realizadas em teletrabalho, mas eu tenho que não estar no controle do servidor, por depender de pessoas externas. Como devemos fazer nesse caso? Eu acho que é uma questão muito pontual, né? Acho que o pessoal está comunicando sobre a internet está bem estável mesmo. Então, mas, por exemplo... eles não estão conseguindo ouvir a gente. A gente vai ter que... A internet está instável, se ouvir o que o Fábio falou. A gente vai conseguir fazer aqui. Mas a gente não está... Aqui você é a noite, né? Porque está aberto aqui, eu não consigo sair aqui. E se você abrir pelo celular, porque eu também não consigo abrir pelo celular. A gente vai ter o Wi-Fi do mesmo jeito. Paulo comentou desligar a câmera. Vou estar apertando. Não sei lá fora. Se a gente sair, aí a gente sai aqui também. Sim. A gente consegue usar o mesmo link para entrar na link do meu nome. Tá. Só se a gente tentar entrar de novo com esse computador aqui. Voltou? Voltou, agora também está. Tá. Vamos ver agora, até o da Fátima está retornando. Responder aqui a questão do Eduardo, né? Se depender de uma outra área, como que eu faço? Se, por exemplo, você colocou aquela atividade para resolver naquela semana ou naquele mês, e ela não foi resolvida porque a outra área, né, pessoas externas, não fez um encaminhamento para você e você não conseguiu fazer o trabalho,
Na hora de avaliar, né, que você vai precisar fechar essa atividade, você coloca atividade não realizada por tais motivos, né? Então, você explica o porquê que ela não foi realizada e finaliza ela. Era essa a pergunta, Eduardo? No caso do servidor totalmente teletrabalho que teve problema no equipamento, ele pode vir pessoalmente realizar as atividades? Eu acredito que sim, porque seu computador, sua mesa ainda continuam aí. Aí vem, realiza esse trabalho até você conseguir se organizar e volta para o teletrabalho. As atividades que a comissão cadastrar também irão ser passadas por aquela planilha. Não, vocês que estão definindo a complexidade. A gente vai inserir as complexidades que vocês definiram. Você pode colocar no sistema? Hoje ainda não. A gente já vai enviar o e-mail avisando o dia que começa, tá? Isso. Só complementar a pergunta do Thiago. Thiago, na hora que você vai preencher lá a tabela de atividades, você tem 3 abas na planilha, tá? Você tem o levantamento, você tem a faixa de complexidade e você tem as atividades de exemplo, que são a terceira tabela. Para você completar o levantamento, você tem que responder algumas perguntas da complexidade daquelas atividades na tabela do meio, tá? Que é o levantamento, que é a definição da faixa de complexidade, ok? Então, uma coisa tem que ser automática. Você vai para aquela aba do meio, responde 4 ou 5 perguntas sobre se precisa de concentração, se depende de outras pessoas, se é uma atividade rotineira. Você respondendo aquelas perguntas, a tabela já te dá a faixa de complexidade automaticamente, tá bom? Então, tem que ser respondido sim, porque é uma informação que a gente precisa inserir no sistema, aquilo tem que ser enviado para a gente inserir no sistema. A Luciane perguntou, né? Se for regime parcial, no sistema teremos que colocar por semana ou por mensal. Por exemplo, o servidor teria que vir presencial ao menos um dia na semana. Ou ele pode optar por vir uma semana inteira e o restante do mês ficar em teletrabalho, acordo com chefias e com a área. Se a área decidiu que cada servidor vem uma semana inteira, vem uma semana inteira. É um acordo da chefia com a área. Aí tem que ser com todos os servidores da área, né? Porque se um vem uma semana inteira e os outros vêm uma vez por dia, talvez, então tem que ser de acordo com a chefia. Carla, você falou da tabela, se ela pode ser modificada ou se ela é fixa. Tenta não modificar, não deletar, tá? Células dentro da tabela, porque ela é levemente automatizada, por exemplo, na questão do Thiago, que ele perguntou, do cálculo das faixas de complexidade. Então, assim, você pode até inserir lá no final da primeira aba, que é a aba de levantamento, atividades que sejam específicas da sua área. Você inserindo lá, ela automaticamente joga para a segunda aba, que é a faixa de complexidade. Mas toma cuidado de ficar deletando ou uma célula ou o conteúdo de uma única célula, porque isso bagunça um pouco a automação da tabela, tá? Da planilha. Então, assim, ela é relativamente fixa, a gente só fala assim, se for adicionar atividades, ok. Mas tenta não deletar coisa para não prejudicar a automação lá, tá bom? A avaliação. Gente, sobre a avaliação, a gente ainda não vai falar, até porque a gente ainda não tem isso 100% definido, tá? Então, nesse momento não cabe a gente falar sobre avaliação, a gente vai verificar isso e depois trazer essa informação para vocês. Sobre a apresentação, a gente vê depois, pode ficar lá no site, tá? Ok, o áudio aqui, que foi, né, a nossa queda de internet. Tá. Informar os tempos, quanto tempo para efetivamente entrar em teletrabalho a partir da solicitação, né? Ricardo, a gente ainda não tem datas exatas para essas fases, tá? Por quê? Porque muita coisa também não depende da gente. Então, a gente está trabalhando aí para, com sorte, né, conseguir disponibilizar o teletrabalho, por exemplo, a partir de 1º de setembro, tá? A gente está trabalhando para isso, mas a gente não pode prometer. O que a gente pode prometer nos próximos dias a gente vai abrir para submissão, mas aí a gente também tem que ver a quantidade de submissões que a gente vai ter, para a gente avaliar. Então, a gente não está conseguindo prometer uma data, tá? Mas a gente está trabalhando para que isso seja feito o quanto antes. Tem uma pergunta antes do Igor. Ele pergunta se o telefone vai ser divulgado publicamente e que ele gostaria de escolher um número secundário.
Publicamente, não. Quem tem que ter o telefone é a chefia, a divisão, né, a área que a pessoa trabalha para se comunicar. Se você quiser um outro número mesmo, assim, pode, não tem problema. Tem gente que prefere ter um segundo número para ter essa comunicação. O importante é que, durante o horário acordado, esse telefone esteja ligado, funcionando, né, para receber as mensagens. Mas pode ser um outro número, não tem problema. O pessoal ainda está falando aqui de áudio. Foi naquele momento. Foi naquele momento? É que eu estou acompanhando as mensagens atrás. Tá. A Cíntia perguntou como a comissão irá avaliar os documentos, quais são os critérios de aprovação e reprovação. A gente não vai olhar assim, essa atividade não tem nada a ver, essa carga horária é essa carga horária não. Não, a gente não vai olhar isso, tá? Isso são as áreas que estão fazendo, a chefia está aprovando, o pró-reitor, né, o dirigente da área está aprovando. Não é isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar se os documentos estão todos enviados, se estão todos preenchidos, se aquelas informações no envio, né, pelo CIPAC estão todas preenchidas, se estão de acordo com as regras, se não tem nenhuma área ali de 30 horas, né? A divisão tal faz 30 horas e enviou. Não, essa não pode. Né? Então, mais os critérios, mais essa questão mesmo que a gente vai analisar. A gente não vai ficar incluindo ou excluindo ou mudando atividades, isso a gente não vai fazer, tá? Quando o sistema será liberado? Liberado, ele já está em funcionamento, mas a gente ainda não está enviando, porque a gente ainda não está nessa fase, tá? Então, em breve a gente envia o link do sistema, tudo, mas ele já está em funcionamento. Tá. Tá, vamos ver, grande área, pode botar a tabela de atividades, e o plano pensando na grande área, ao invés de pensar por divisão. Aline, a gente fez pela menor área para não atrasar o trabalho dos outros, tá? Então, por exemplo, uma pequena área, ela já fez o levantamento dela, a outra área não, e daí fica esse atrito entre as áreas para conseguir submeter para uma grande área, tá? Eu vejo que, assim, se for uma grande área com poucas pessoas e vocês estiverem acordados todos, né, é uma possibilidade. Mas a área cortou o som? Voltou. Então, a gente tentou dividir pela menor área justamente para não gerar esse atrito, tá? Para não ter essa dificuldade. Uma área fez, a outra não, e daí não implanta o teletrabalho, tá bom? Você quer falar aí? A gente tem que fechar aqui, só um segundo. Aí, conseguiu. Será que vocês estão me ouvindo? Bom, só complementando essa resposta da Aline, é da Aline, né, que a gente está respondendo essa questão. O software, é importante explicar isso, que quando vocês tiverem a visão do software, que ele é cadastrado por unidade administrativa. Então, o programa de gestão deve ser por unidade. Por isso que o processo respeita essa lógica. Então, fazer por toda a área, no momento do uso do software, que vai ser uma relação direta entre chefia e seus servidores. Né? Não entre dirigentes, o sistema não vai ter essa leitura. Ele é muito simples nesse sentido. Então, só reforçando que todo o fluxo administrativo que a comissão está desenhando é para respeitar também os procedimentos operacionais do software. Tá? Então, só para esclarecimento. Quando vocês tiverem acesso ao software, vai ficar mais claro por que o fluxo foi desenhado dessa forma. Tá? Então, eu queria complementar nesse sentido. Sobre a questão do software, né, do sistema que a gente vai usar, só para avisar, a gente vai fazer workshops com as áreas para explicar como funciona. Tá? Então, isso daí a gente vai, a gente vai viajar, vai fazer essas... A Luciene fez uma sugestão para a gente fazer o documento com as perguntas que foram feitas aqui. Nesse momento, a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Porque a gente não vai ter condição, tempo de fazer de escrever, digitar tudo que a gente falou, as perguntas e respostas. Então, a gente vai disponibilizar a gravação. Nesse momento, pode ser que mais para frente a gente consiga ir fazendo, né, aumentar lá. A gente já tem no site, né, as perguntas e respostas. Com o tempo a gente vai aumentando aquela
aquela área, mas por enquanto a gente vai disponibilizar a gravação. Tá ruim, tá ruim. Tá, manual de boas práticas. Então, assim, gente, às vezes vem algumas perguntas que já estão pensando lá na frente, né? E a gente ainda está tentando viabilizar aqui o levantamento das atividades, a submissão da solicitação no CIPAC, tá? Então, tem coisas que às vezes a gente nem teve ainda tempo e capacidade de trabalho, né? Porque todos temos outras atividades aqui, a gente ainda não conseguiu pensar em todas as possibilidades, tá? Então, tem coisas que a gente ainda não pensou. Em manual de boas práticas, isso pode vir depois. Disponibilização de ramais remotos, Igor. Então, isso são coisas assim que a gente só consegue pensar mais para frente, tá? Até o Paulo Vitor está respondendo aí que no momento a gente não tem como disponibilizar isso, né? De CIP para todo mundo. Então, são questões que vão vir mais para frente, ó. O Paulo Vitor está respondendo aí no chat. A Carla, não sei se a sua dúvida foi tirada, Carla, sobre, você fala que as atividades que a gente encaminhou não contemplam sua área. Pode fazer as suas atividades, não tem problema. Aquilo ali são sugestões para facilitar para as áreas e para a gente ter nomes iguais, né, das atividades. Mas se não tem nada ali que faz parte das suas atividades, você pode criar toda a sua tabela de atividades, não tem problema. Foi respondido, Carla? Tá certo. Eu estou vendo aqui, gente, acompanhando, tinha algumas pessoas com a mão levantada, Jéssica, Hugo, Márcio. Não sei se vocês querem entrar por voz para fazer as perguntas para a gente. Mais uma vez. Pode perguntar, Jéssica. Eu queria perguntar se a chefia pode também fazer parte do teletrabalho. Sim, pode. Se a gente pode ter todo o número de vagas igual ao número de servidores para teletrabalho, desde que atenda o requisito de estar aberto. Pode. Por exemplo, a gente tem... Pode ter todos os servidores de teletrabalho. E a outra coisa depende totalmente da chefia, mesmo assim, por exemplo, todos os servidores da área querem, a chefia não quer. Não acontece teletrabalho? Se a chefia não encaminhar para a gente não tem como autorizar. E aí, se os servidores têm interesse, mapear, não dá para fazer, aí entra com... Não, explica. Mas entra para onde? Peraí, só um minuto, vou passar para o Fábio. Não, agora é que senão vai ficar um eco, vai ficar bom para vocês nos ouvirem. Deixa eu só colocar o microfone mais perto. É justamente nesse sentido que a Fátima falou. Se não chegar para a comissão, ninguém vai ter conhecimento que existe essa situação. Havendo algum conflito, a própria resolução já foi prevista essa situação. É possível que os servidores, de alguma forma, entrem com algum recurso, alguma questão administrativa. Normalmente essa conversa, esse diálogo é feito com o dirigente da área. Então, foi feito um diálogo com a chefia entende que não é parcial ou total na área, então é feito um diálogo com o dirigente. E daí para frente são feitos os diálogos com a própria comissão, com a SUGEP, a reitoria. Então, vai ser uma situação que a gente também vai ter que aprender, mas a resolução prevê situações que vão fugir um pouco da normalidade, tá? Só esclarecendo essa questão. Tá bem, obrigada. Eu tinha só uma última questão para não monopolizar o microfone. Desculpa. Pode falar. Uma coisa que não ficou clara para mim também. Vamos supor que a gente coloque todo mundo no teletrabalho e a escala é tudo de acordo com a gente. Mas não impede de, por exemplo, nesse mês eu deixo 2 integral e o resto parcial. E aí no outro mês eu troco. Posso fazer essa troca mensal? Porque eu vi você falando alguma coisa de ter um período de 6 meses, pelo menos, para variar. Aí você vai ter que abrir várias vezes o processo. Você vai abrir o processo para esse mês, vai cadastrar, sei lá, são 10 servidores. Finaliza, vai abrir outro no mês que vem. Então, assim, você vai ter que ficar abrindo todo mês o plano de atividade para colocar quem vai ser naquele mês integral e quem vai ser parcial. Então, assim, você vai ter que abrir todo mês. É isso.
Aí vai do trabalho que vocês querem ter. Deu para ouvir? Deu sim, tá bem, obrigada. Imagina. Tem questão de fazer algumas perguntas da sujeito pode falar. Deixa o microfone. Oi, vamos lá. Bom, tem a pergunta da Tatiana, minha pergunta anterior sobre a licença de capacitação, acho que dialoga também com o período de férias, porque isso entra no plano individual. Boa pergunta, Tatiana. Na verdade, isso tem toda uma relação, como as meninas estavam falando, do plano de trabalho. Então, o plano de trabalho deve respeitar esses períodos. Aqui no seu exemplo, você cita uma licença para capacitação, férias, mas pode ocorrer imprevisto, como uma licença médica. Então, o plano de trabalho, o que é importante vocês entenderem? Até dialogando um pouco com o que a Jéssica falou agora há pouco do programa de gestão. O programa de gestão é onde você vai fazer essa relação do regime de trabalho. Você não edita um programa de gestão depois dele aberto. Tá? Vocês vão entender isso novamente depois quando vocês começarem a utilizar o software. Aí vamos entrar no plano de trabalho individual que está dentro de um programa de gestão. O plano de trabalho individual vai respeitar, ele é flexível dentro da margem que o ele vai poder ser repactuado a qualquer momento. Então, isso é importante vocês terem essa ciência que, exatamente por esses motivos de frequência, aí você falou como sujeito, né? Você vai ter suas licenças, suas capacitações, enfim, vai ter férias, e aí o plano de trabalho vai respeitando esses períodos. Você pode, a qualquer momento, ir repactuando. Ou você adianta a entrega, ou você pode até, eventualmente, prorrogar essa entrega. Por isso que é importante, o software já prevê esse tipo de situação. Tá? E também do Márcio, né? Tá, do Márcio. Aí, Márcio, só entrando nessa questão das 30 horas para quem faz jornada flexibilizada, aí vai ter que... Bom, a área tem que ver também a natureza da área. Se ela faz atendimento, e o conselho de atendimento é muito técnico, não é um atendimento... Não é o senso comum do atendimento. Chega uma pessoa no balcão e eu atendo. Vocês sabem, as áreas que fazem 30 horas sabem disso. Se for feita uma migração, a área tem que, na verdade, fazer uma readequação, tá? Porque já houve uma habilitação, houve todo um plano, inclusive de contingência das pessoas que vão participar das 30 horas, então tem que ser feita toda uma repactuação junto à administração, o porquê e qual o motivo. Claro, a comissão de teletrabalho não vai poder dar essa resposta, porque é uma outra perspectiva. A jornada flexibilizada é uma outra lógica. Mas aí vai muito do planejamento da área. Tá? Eu, particularmente, eu entendo que as áreas que se colocam em atendimentos não tem que também repensar o motivo de por que fazer teletrabalho se até então faziam um atendimento. Tá? É uma dúvida que eu deixo no ar. Mas isso eu não estou carimbando aqui, tem que ser. Porque isso vai muito da administração da área. A área tem as suas responsabilidades e vai entender melhor do que a gente só debater esse tema aqui, tá? Mas tudo vai dar planejamento. Sobre a Tatiana e do Igor, que eu vejo que é uma questão assim, meio de projeto de seleção, você não quer dar uma olhada? Sim. Obrigado. Então, da Tatiana, sobre essa questão de número previsto de servidores em teletrabalho, novos servidores que eventualmente chegarem para atuar na área. Perfeito. Acho que é uma pergunta pertinente. Vai acontecer. Será que está ruim? Dá para ouvir aí? Estou esperando estabilizar a internet. Porque, como eu não estou me ouvindo agora, a gente vai acompanhando, mas eu estou me ouvindo, eu não consigo fazer esse acompanhamento. Está instável.
Eu vou fazer uma nova tentativa. Você está instável, porque eu estou me ouvindo, então não sei se está ruim o áudio. Se alguém puder me dar um feedback aqui. Porque se for o caso, eu respondo, a gente responde, né? Por escrito para as pessoas. Eu acho que a gente pode focar no... Seguindo aqui, se vocês não estiverem ouvindo bem, retornem aqui para a gente. Beleza, Ivanildo, obrigada. Valeu, Fábio. Pessoal, acho que a gente tem mais 10 minutos. Vamos focar as perguntas no levantamento das atividades, estimativa de horas, que eu vejo que é o momento dessas perguntas, né? Coisas mais específicas. Licença, férias, servidores que entram, que saem, seleção de estagiários, talvez sejam perguntas para um outro momento, né? A gente pode focar nas outras perguntas agora. Sobre faixa de complexidade. Ela pergunta se a mesma atividade pode ter faixa de complexidade diferente. Pode. Por exemplo, na comunicação, você tem... você escreve... o pessoal escreve em textos, né? Matérias, enfim. Você tem um texto que é mais simples, você tem um texto que é mais complexo, né? De repente, você faz um vídeo simples, de repente, você faz um vídeo falando da universidade como um todo. Então, assim, é um vídeo mais complexo. Então, pode sim ter faixa de complexidade. E acho que eu respondi para o Robson, que é da comunicação, né, Robson? Dei exemplo dele sem querer. Eu estou respondendo algumas coisas aqui no texto, que são coisas rápidas. E aí a gente consegue focar. Vocês acham que está ok, gente? Tem alguém com mais dúvida? Assim, a gente vai tirando também, a gente vai fazendo outros momentos, tá? De tirar dúvidas. Eu acho que esse momento é importante vocês entenderem a tabela de atividades e plano de trabalho para poder enviar, acredito que semana que vem, tá? Então, nosso plano é já disponibilizar, a gente já vai avisar o dia que vai ser, essa semana a gente já avisa, mas, então, assim, é importante que essa parte esteja redondinha para vocês poderem enviar. E aí a gente também nós também estamos trabalhando em parte, então a gente vai divulgando cada parte para vocês e também vamos criando, né, as condições em cada parte, em cada fase, tá? Então, a gente não tem a resposta lá no final, porque a gente vai conhecendo também com o tempo, tá? Sim. E lembrando que esse momento é um momento experimental, né? Ao menos esses 6 primeiros meses. Então, todos vamos aprender. Nós vamos aprender com vocês vão aprender com a gente, vocês vão aprender entre si. Eu, pessoalmente, vejo que isso é uma oportunidade para as áreas se conhecerem melhor também, o que eu faço, o que eu dependo dos outros, né? Então, vai ser um momento aí de experiência para todo mundo, e a gente vai... Falou? Cortou de novo. Mas é isso, então. Estamos todos aprendendo juntos, é um período experimental de fazer experiências. Ao final dos 6 meses, a gente vê o que está dando certo, o que precisa ser alterado, reestruturado, né, repensado. E a gente está trabalhando aí para tentar viabilizar isso aí para todos nós, né? A dúvida da Luciana, ela pergunta, né, um exemplo de atividade, acompanhamento digital, se pode duplicar essa tarefa? Pode, você pode colocar lá 2, 3 vezes, né, no sistema você pode colocar quantas vezes precisar essa atividade. E aí, quando você for explicar, né, finalizar essa atividade, você coloca minuta de edital pronta, né, finaliza, sei lá, edital enviado, publicado, e aí você coloca o que foi feito naquela fase ali. Tem uma pergunta antes. Digitando aqui, mais gente está digitando.
Do Ivanilda, isso é uma questão que a gente vai precisar ir estudando, assim. Entrou um novo servidor, como vai fazer? Né? Novo estagiário, mudou estagiário. São os planos de trabalho. Então, você vai ter que abrir um novo plano de trabalho para essa pessoa, que né, entrou servidor a mais. Então, assim, são coisas que a gente vai trabalhando conforme for acontecendo, assim. Algumas coisas, claro, que a gente precisa prever, mas algumas coisas vão ser conforme vão acontecendo. Não faz 30 horas, mas por conta de participação em programa de pode. Pode. Para ele lá. A redução. A redução que não pode é só aqueles que são da CAF. CAI, né, CAF? A gente entende mais das 30 horas, ela está mais envolvida nisso. Tá. 32, você pode ter servidor com redução de carga de trabalho, de 30 horas de trabalho com redução de salário. Esses não tem problema, podem participar do teletrabalho dentro da sua jornada. Se o servidor faz 30 horas, terá a jornada de 30 horas no teletrabalho, 20 horas no teletrabalho. Agora tem uma outra categoria que é a redução de jornada sem redução de trabalho. A redução de jornadas sem a redução de salário, que são as 30 horas para aquelas áreas que têm 12 horas de atendimento sem interrupção. Esses servidores, como o Fábio falou anteriormente, e está na portaria, na resolução, não vão poder participar do teletrabalho. Para participar, primeiro precisa sair da jornada de 30 horas, e aí tem que pactuar com a área, porque tem as tabelas também, tem a tabela de atendimento, a tabela de contingenciamento, então tem que pactuar primeiro a saída na área, para depois ingressar no teletrabalho. É isso. Deu para entender, gente? O Lucas pergunta, caso tenha imprevisto na área, surge atividade, para ele respondeu? Tá, eu vou responder no chat. É porque eu acho que o chat não fica na gravação. Ah, desculpa. Então, eu tô aqui queimando a largada. Então, você vai excluir uma atividade e incluir outra, né? Porque senão se colocar uma atividade não cadastrada e justificar. Se só incluir uma atividade ali naquele plano já pronto, você já está com uma carga horária cheia. Então, você vai ter que excluir uma e incluir outra. 2 planos de trabalho, Joseli, ou um para todo mundo, né? O chat fica na gravação. Obrigada, Igor. Né? Joseli, eu acho que eu vou consultar o Fábio aqui, tá? Da SUGEP. Fábio. Qual que é a pergunta? Tá. Só cortar o áudio, né? É a pergunta da Joseli, né? Josi, então, pode ser tudo dentro de um plano de trabalho, sim, porque, como foi falado antes, a chefia ela pode se autocandidatar àquela seleção. Então, na prática, não teria porquê. Se fizer 2 também, não é um problema, fica mais organizado. Mas se eventualmente você tiver seu substituto, ele tiver que executar suas atividades, já é um outro plano. Então, talvez complique um pouco aí o processo. Talvez é recomendável que se faça tudo junto, para que numa eventual substituição de tarefas ou remanejamento de tarefas, quando na importação do software você consiga montar os planos de trabalho com aquele rol de atividades. Tá? Então, nesse sentido, não é recomendável fazer separado. Se fizer separado, não vai ter nenhum impedimento, mas terá essas dificuldades na execução. Então, como as meninas falaram, a gente está aprendendo com o processo, mas já temos alguns insights aí que a gente sabe, já aprendendo o que pode acontecer, né? Então, tentar evitar esse tipo de... facilitar o caminho depois para a execução no teletrabalho. A Luciane perguntou como o chefe vai confirmar essas entregas. Se você está falando praticamente no sistema, ele vai pôr lá que entregou, vai avaliar e responder que entregou. Se você quer saber como ele vai saber se você fez ou não,
é do jeito que já faz hoje, né? A chefia sabe se você fez o trabalho, se você entregou, então ela tem como saber se está feito ou não. Tá. Tem uma pergunta da Kelly também, se a comissão vai ficar algo preenchido incorretamente, se vai ser devolvido ou indeferido. A gente vai tentar devolver, né? Porque simplesmente indeferir acho que é muito injusto com vocês. A gente devolve, pede para corrigir e aí envia de volta. Gente, acho que finalizou as perguntas. Acho que é melhor a gente já encerrar agora, falta 3 para meio-dia. Tá tudo certo aí, pessoal? Falta mais tem uma da Kelly aqui, deixa eu ver. Não, da Luciene. Do artigo 13, entendi que primeiro teremos que fazer o plano de gestão setorial, divulgá-los aos servidores. O plano de gestão setorial é aquele plano que vai estar no CIPAC. Aqui lá é o plano de gestão setorial. Isso. E aí a chefia, quando ela cadastrar no sistema, ela precisa enviar um e-mail para os servidores avisando que ela abriu o programa de gestão da área e tem algumas informações que precisam ser colocadas. E são basicamente as informações do programa de gestão. As atividades serão inclusas no plano, não precisa da chefia não, porque vocês vão ter acesso, quando vocês entrarem no sistema, vocês vão ver quais as atividades estão lá cadastradas para o plano que você está se candidatando. Então, vai estar lá, não precisa estar no e-mail. Estrutura mínima é o que você precisa para trabalhar. Então, a chefia vai colocar o que os servidores precisam. Precisa do computador, precisa de uma cadeira, de uma mesa, de um telefone. Lógico, mobiliário não é o tipo de mobiliário, mas é que a pessoa tenha um certo conforto para poder trabalhar de casa, né, sem se prejudicar. Mas que tenha lá uma mesa, uma cadeira, um computador para poder fazer o trabalho. Internet. A divulgação e respostas... Divulgação e resposta do quê? Eu acho que ela está se referindo ao começo da pergunta sobre o plano de trabalho individual. Se for isso... tá. Não precisa... O plano de trabalho individual não precisa ser divulgado antes para a gente, né? Para que a gente aprove. O que a gente vai aprovar é o plano de trabalho, vamos dizer, geral, sem você dar nome do servidor que vai executar aquelas atividades. Vamos dizer que a auditoria, a verificação disso, depois é possível através do sistema, tá? Então, quando você colocar as atividades para o servidor lá no sistema, Luciene, aí que vai ficar registrado, tá? O que é individual. Mas não, a gente não vai olhar para o individual dos planos de trabalho. Posso complementar a pergunta aqui no áudio? Então, eu tinha entendido da resolução que, na verdade, essa consulta que a chefia ia divulgar para os servidores ia acontecer por e-mail, mas, na verdade, vai ser pelo CIPAC, é isso? Na verdade, vai ser pelo sistema... A chefia divulgar para os servidores? A chefia divulgar da resolução fala que vai ser enviar, a chefia vai divulgar para os servidores que as vagas que tem, e quantas vagas tem para eles se manifestarem e quais são os critérios, né? Eu achava que isso ia acontecer por e-mail. Na verdade, isso vai acontecer pelo sistema, é isso? Não, ele vai avisar por e-mail. Ele vai colocar no sistema e vai avisar. Servidores, coloquei, acessem lá. Entendeu? Tá, mas então, para eu mandar para a comissão, eu não preciso fazer isso antes. Eu vou fazer o plano geral e mandar para a comissão. Depois de aprovado, que eu vou colocar no sistema e aí eles vão se candidatar. É isso? Isso. Porque, assim, tecnicamente, Luciene, não importa para a gente... Se, por exemplo, se a Fátima se ajudando ou se a Lídia que vai fazer as atividades. A gente quer saber as atividades que vão ser realizadas. Para poder colocar no sistema. Isso. Assim, quem tem que saber isso, perdão na palavra, mas quem tem que saber isso é você, a chefia, né? Isso não compete a gente, por assim dizer. Porque, assim, o teletrabalho é só uma forma de trabalho. Como que se dá a relação hoje? Servidor e chefia. Essa relação vai se manter. Então, a chefia que fala, olha, essas atividades que você faz, essa atividade da semana. Então, essa relação se mantém. A única diferença é que é o teletrabalho. E só para complementar também, quando foi montada a resolução, quando ela foi escrita, não se tinha muita noção do sistema. Já se sabia que tinha um sistema, mas não dava para... Os tempos não permitiu
que se fosse colocado na resolução de outra forma. Então, para garantir que as vagas fossem oferecidas para os servidores, a resolução traz que a chefia vai encaminhar por e-mail. Então, isso é uma garantia que o servidor terá ciência dessas vagas. Ele vai poder se inscrever. No entanto, o sistema traz essa possibilidade de fazer de uma forma mais fácil. Então, o máximo que a chefia vai fazer é mandar um e-mail avisando, olha, abri as vagas para vocês se inscreverem. E por que isso não vai no plano? A gente não vai aprovar essa fase. Primeiro, que seria loucura a comissão olhar plano de trabalho por plano de trabalho individual. Avaliamos que essa relação é como a Fátima e a Gi colocaram, é uma relação chefia-servidor, né? Uma vez que a gente está aprovando o mapeamento de atividades e está aprovando o plano de atividades, então a gente já aprovou essa fase. Então, é possível da área ter o teletrabalho. A chefia também já disse que é possível a chefia imediata e a chefia da grande área. Então, a gente vai aprovar o teletrabalho na área e depois os planos individuais são feitos com a chefia e com a servidora ou o servidor. Beleza. Vou só colocar uma última colocação. Eu estou vendo as pessoas indo embora aí, mas sem problemas, né? Pessoal, por gentileza, atuem como multiplicadores dessa informação. Pode deixar. Ok, clicamos no negócio errado. Por favor, atuem como multiplicadores dessa informação para as áreas, porque como vocês viram, a gente lotou aqui a conferência, muitas vezes a gente não consegue fazer a informação chegar para todos, tá? Então, por gentileza, repassem para os demais que vocês colaboram com a gente também, né? Para todo mundo aí conseguir a implantação do teletrabalho para as áreas, tá bom? Valeu. Mais perguntas, gente? Acho que a gente pode finalizar. Vamos finalizar, né? Já. A gravação, acho que é lá em cima, não é? Aí. Por vídeo para a gente dar tchau. Obrigada, gente. O e-mail está disponível, tá? Para vocês tirarem dúvida. A ideia é fazer mais algumas vezes, se precisar, né? Se tira dúvidas. Então, assim, a gente está andando junto, tá? A gente não sabe todas as respostas ainda, mas para essa fase a gente sabe. Estamos andando junto, então sempre que se precisarem, podem contatar a gente. Até mais. A gravação tem que colocar aqui. Nesse. Nesse de cá. Gente, eu preciso